Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus e expressar a minha gratidão, queridos, por estar aqui com vocês neste dia em que se comemora o Dia do Pastor. Quero louvar a Deus pelas felicitações de toda a igreja, todos os irmãos, aqueles que diretamente, individualmente nos felicitaram. Quero louvar a Deus pelo departamento infantil, toda a equipe que fizeram um pôster nos homenageando. Fiquei muito feliz, empolgado, com carinho, de toda a igreja que lembraram deste dia. Eu fico muito feliz, muito feliz. E nesse dia nós queremos estudar a palavra de Deus, a lição de número 11 da maturidade cristã, da nossa Escola Bíblica Dominical, editada pela CPAD, com o tema Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. O nosso texto sagrado está em Efésios capítulo 4, os primeiros 4 versículos, e também Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 12. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero neste momento parabenizar a irmã Eunice Oliveira, que fez aniversário esta semana, está ficando mais experiente. Deus te abençoe de uma forma maravilhosa e poderosa. E assim eu quero abraçar também toda a igreja. Leiamos, pois, a palavra de Deus. Efésios capítulo 4 nos diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, do versículo de número 9 ao 12. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Feche os teus olhos. Pai Santo, neste momento nós te adoramos por mais esta oportunidade em que estamos aqui reunidos neste santuário para te louvar, Senhor. Ó Deus querido, recebe o nosso louvor e adoração. Ó Pai, te louvamos pela tua palavra à nossa disposição, Senhor. Ó Deus, pela liberdade que temos, ó Deus, de alçar a nossa voz em louvor e adoração a Ti, em gratidão, Senhor, por todos os Teus feitos e maravilhas. Abençoa esta igreja, abençoa cada um dos Teus filhos que estão recebendo esta mensagem agora, Senhor, em seus lares, aonde quer que estejam, Pai. Ó Deus, visita este coração, Senhor, que neste momento estará conosco neste estudo bíblico. Assim eu abençoo em nome de Jesus toda a tua igreja, todo o teu povo. Nós estamos agradecidos, Pai, por tudo. Amém e amém. Glória a Jesus. Nós queremos convidar a você redobrar a sua atenção para este momento, queridos. Na lição passada nós estudamos sobre a intercessão de Paulo pelos Efésios, pela igreja dos Efésios, e como Paulo incentivou a igreja a viver para a glória de Deus. Nesta lição, a lição de número 11, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, a unidade da igreja como organismo espiritual
a unidade da igreja como entidade, também formada por pessoas, né? Pessoas comuns, pessoas naturais, que somos cada um de nós, com as nossas qualidades e também com os nossos defeitos. Assim, nesta lição, nós estudaremos as virtudes fundamentais para a unidade da igreja, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essas três virtudes indispensáveis para a unidade do corpo de Cristo é que nós estaremos estudando nesta oportunidade. Sem unidade não há crescimento, sem unidade não há maturidade, sem unidade não há sucesso em nenhuma entidade, em nenhum organismo, seja na política, seja no empresariado, seja na igreja do Senhor. É necessário que haja unidade. Mas vamos falar especificamente da unidade do corpo de Cristo, ou seja, da unidade da igreja. Aleluia. Para haver unidade é preciso haver humildade. É indispensável para a unidade da igreja que haja humildade. Esta palavra é uma palavra bastante usada e a gente às vezes usa ela para se referir a alguém, principalmente quando se percebe a falta dessa característica. Fulano não tem humildade, o irmão fulano não tem humildade, aquela pessoa não tem humildade. Mas o que é humildade? Humildade é uma característica necessária para que haja a unidade, a unicidade deste corpo. E nós vamos entender em poucas palavras o que é a humildade tão indispensável para a unidade da igreja, para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da igreja como corpo de Cristo. O modo digno do viver cristão. Paulo, ele se preocupa com a conduta geral do crente, com a conduta geral do cristão. Ele faz um apelo para que os crentes andem de modo digno da sua vocação, no capítulo 4, no versículo 1. O que é andar digno da sua vocação, amados? É consoante com aquilo que se prega, é viver consoante com aquilo que se prega. Nós temos que andar digno, nos portar dignamente, de acordo com a vocação para a qual nós fomos chamados. Qual é a nossa vocação? É servir a Cristo, é ser cristão, e ser cristão é seguir os passos do nosso mestre. Ser cristão é procurar ser igual a Cristo. Isto é ser cristão. E Paulo, ele nos adverte que nós precisamos andar com dignidade, digno da vocação para a qual nós fomos chamados. Paulo está aqui justamente tendo cuidado, em outras palavras, de advertir a igreja que não dê mau testemunho com as suas atitudes, com a sua forma de agir, com a sua forma de falar. Nós vamos ver um pouco mais adiante mais detalhadamente sobre este assunto. Eu gostaria de lembrar do texto lá de Mateus capítulo 7, versículo 24, quando Jesus falou das pessoas que ouvia as suas palavras, os seus ensinamentos e não cumpriam, e também falou das pessoas que ouviam e cumpriam os seus mandamentos. Então, andar com dignidade segundo a nossa vocação é exatamente ouvir e cumprir tudo que o Senhor nos ensina. Se assim fizermos, seremos como a casa construída sobre a rocha. Vem a tempestade, os ventos, as enchentes, e permaneceremos de pé, porque nós cumprimos aquilo que o Senhor nos determina. Louvado seja o nome do Senhor. Prossigamos. A humildade. O que é humildade, pastor? Para os povos pagãos,
a humildade, ela não era considerada uma virtude, não era considerada uma atitude digna de elogio. Pelo contrário, a humildade era entendida como forma negativa, como fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Mas na pessoa de Cristo, a humildade passou então a ser vista como uma virtude, porque a Bíblia diz que Cristo, ele não usurpou, o ser Deus, ele não colocou em primeiro lugar a questão da sua glória, mas ele despiu-se da sua glória e fez-se como servo, assumiu a forma de servo. Isto está falando de humildade, se colocar no lugar do outro, pensar mais no outro do que pensar em si mesmo. Isto é humildade, e Jesus é o maior exemplo de humildade. Humildade passa então a ser vista como uma virtude a partir da pessoa de Cristo. Louvado seja Deus. Humildade não é uma pessoa andar por aí cabisbaixos ou maltrapilho, ou sendo um tapete para que os outros passem por cima. Não, queridos, humildade é uma atitude que faz com que nós pensemos no outro, valorizemos o outro, honremos o outro. Inclusive, Paulo, em um dos seus ensinamentos, ele adverte que a gente precisa olhar para o outro e ver o outro como superior a nós. Mas precisamos ter cuidado, porque a humildade do crente precisa ser verdadeira. E existe falsa humildade, pastor? É só o que tem, amados. A humildade que Paulo nos ensina aqui e diz ser imprescindível para a unidade da igreja, ela precisa ser verdadeira. O que fica claro em Jesus e nos ensinos do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde, ela expressa modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Ou seja, a humildade, ela não pode ser apenas como algo exterior, algo externo, ou apenas no discurso. A humildade, ela precisa ser exercitada na prática. Nós percebemos realmente quando uma pessoa é humilde, quando a gente consegue perceber na prática este exercício da humildade, tá, amados? Porque tem muitos discursos aí de humildade, mas na prática, quando se aperta realmente o parafuso, é que a gente percebe quem de fato é humilde. A humildade trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo, do individualismo, de pensar em si mesmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não somos humildes porque nós escolhemos ser humilde. O crente não tem que ser humilde pela sua própria força, porque o homem não consegue sozinho, pelos seus próprios dotes naturais, ser humilde. Se nós somos humildes ou devemos ser humildes, é por obra e graça do Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele quem opera em nós estas virtudes. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se exalte por ser humilde, ou não saia batendo no peito por aí, dizendo eu sou humilde, porque quando você faz isso, automaticamente você já perdeu a sua humildade. O único que pôde fazer isso, aleluia, e tinha autonomia para isso, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Ele não só disse, como provou que era humilde e manso de coração. Nós devemos nos esforçar para seguir as pisadas do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus.
Então nós somos o templo e morada do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme a sua vida. É uma transformação contínua, é como o processo da santificação, ou seja, está atrelado diretamente também ao processo da santificação. Em síntese, a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Aleluia! Então isto é ser humildade, é se comportar com humildade dentro do corpo de Cristo. A outra virtude, amados, é a mansidão, também indispensável para a unidade da igreja. A virtude da mansidão produz no crente, torna ele capacitado para bem gerir os conflitos, promovendo a paz e a conciliação na igreja local. A mansidão. Como você se comporta diante dos conflitos que surgem no teu grupo, no teu pequeno grupo, no teu departamento? Como você se comporta com a gestão dos conflitos na tua vizinhança, na tua rua? Como você se comporta na gestão dos conflitos que estão à sua volta? Você se considera uma pessoa mansa? Você é manso? Não precisa me responder. A mansidão, ela é caracterizada pela ternura, pela gentileza, pela cortesia e pela paciência. Ternura, cortesia, gentileza, paciência. Você é uma pessoa terna? Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa cortês? Você costuma dar a preferência para outras pessoas? Você consegue fazer gentileza ou aceitar que alguém faça uma gentileza para alguém, quando às vezes você entende que aquela gentileza está interferindo no teu direito ou na tua vez de chegar ali? Mansidão é um fruto do Espírito, é citado nas Escrituras como fruto do Espírito. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Geralmente quem é manso é humilde. Não dá para ser manso e não ser humilde. Não dá para ser humilde e não ser manso, porque uma coisa está atrelada à outra. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, conforme Mateus capítulo 11 e versículo de número 29. Nós temos na Bíblia grandes exemplos de mansidão, de pessoas mansas, mas eu gostaria de usar dois exemplos bíblicos. O primeiro está lá em Números, no capítulo de número 12, nos 3 primeiros versículos, onde trata da mansidão de Moisés, e no versículo 3 de Números 12 afirma que Moisés foi o homem mais manso da terra. O que é ser uma pessoa mansa? É uma pessoa que tem a qualidade da resiliência, é uma pessoa que tem a qualidade da moderação. Mesmo quando se levantam contra ele, ele se comporta com brandura. Nesse texto de Números capítulo 12, as pessoas se levantaram contra Moisés, os seus próprios companheiros, aqueles que eram os seus auxiliares, começaram então a colocar em xeque
a credibilidade de Moisés, queriam também parte daquela liderança. E Moisés não puxou da espada e disse: quem manda aqui sou eu quem Deus escolheu para ser o legislador sobre vocês. Não, Moisés com mansidão entristece-se e apresenta ao Senhor, e Deus intervém naquele momento, e o próprio Deus dá testemunho que Moisés era o homem mais manso da terra. Quando as pessoas te perseguem, como você se comporta? Quando as pessoas te caluniam, como você se comporta? Quantas vezes eu já tive que entrar em problemas que foram criados porque alguém foi na casa do outro para ele provar alguma coisa que ele soube, que alguém disse, que ele falou a respeito, e ele já chega na casa do outro armado, cheio de acusações, colérico, e começa então um grande problema, um grande dilema. Você é manso? Sem a mansidão é impossível a unidade do corpo de Cristo. Segundo e maior exemplo de mansidão nós encontramos no próprio Cristo. Cristo foi uma pessoa mansa. Em todo o seu ministério ele foi acusado, mas em todos os momentos ele agiu com mansidão, até mesmo quando quiseram apedrejá-lo, até mesmo quando acusaram ele de várias coisas. E um dos momentos assim, ápice de mansidão, de exemplo de mansidão de Cristo, é quando ele está diante de Pilatos, sendo acusado ali de tantas coisas que ele nunca havia feito, e Pilatos olha para ele e diz: tu não vais te defender? As pessoas te acusam de tantas coisas, e Jesus não disse uma só palavra, de forma que a Bíblia diz que Pilatos se admirou de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, no madeiro, ali nas últimas horas da sua agonia, ele ainda consegue olhar para a multidão e interceder por ela e dizer: Pai, não lhes impute este pecado, porque eles não sabem o que faz. Jesus foi a pessoa mais mansa desta terra. Louvado seja Deus, aleluia. Então esses são exemplos, queridos, que nós temos nas Escrituras, de que nós precisamos também nos esforçarmos para com sabedoria exercermos a mansidão. Louvado seja Deus. Mansidão pressupõe conciliação, o comportamento conciliador, a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. É nas circunstâncias adversas que nós praticamos a mansidão. Por exemplo, vingar-se de um mal que alguém fez contra nós é um exemplo de mansidão? E quantos de nós fazemos orações vingativas? Quantos de nós tomamos decisões vingativas? Porque alguém é o nosso desafeto, porque alguém fez um mal para nós, porque alguém nos caluniou injustamente. Aliás, toda calúnia é injusta. Mas Jesus nos dá o maior exemplo de mansidão. Nós temos o caso de Estevão, bravo Estevão, o primeiro mártir, aleluia, quando estava sendo apedrejado, a sua alma próxima a sair do seu corpo, ele ainda teve coragem de interceder pelos seus algozes, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Ser manso não é ser frouxo, amados. Se tem alguém que é homem, se tem alguém que é mulher, é aquele que se comporta com mansidão diante das adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Se todos os crentes
de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria do meio da igreja, não haveria contendas. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida da igreja local, que tem sido uma igreja conciliadora, uma igreja reconciliadora, uma igreja resiliente. Isto é uma prova de que estão se esforçando para colocar em prática essas qualidades que definem a unidade e o crescimento da igreja local. Louvado seja Deus. Nós temos o terceiro ponto da lição: para viver na unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Primeiro, nós vimos que é indispensável a humildade. Segundo, nós vimos que é indispensável a mansidão. E terceiro, é indispensável o exercício da longanimidade para o exercício do perdão. O que é longanimidade? É ter um ânimo longo, é ter paciência, é ter tolerância, é ter constância, é saber suportar às vezes o mau caráter do outro, é saber suportar a conduta errada do outro, é longanimidade. Nós precisamos exercer a longanimidade, procurar praticar a longanimidade com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor. É aqui o principal lugar para nós exercermos a paciência uns com os outros, irmãos. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, a longanimidade, conforme Gálatas 5:22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Aleluia! Tem gente que diz: eu não suporto mais. Você está muito impaciente. Exercite a longanimidade. Jesus suportou até a última consequência, até a cruz. E você não pode suportar um pouco mais esse teu irmão inconstante? Você não pode suportar um pouco mais, quem sabe, esse teu filho desobediente? Quem sabe esse teu cônjuge que não te ajuda a caminhar conciliadamente para a casa do Senhor? Suporte um pouco mais, seja longânimo, assim como Cristo foi longânimo e é longânimo com você. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós somos egoístas, queremos que Deus seja compassivo conosco, queremos que Deus seja longânimo conosco. Somos igual aquele mau servo que tinha uma grande dívida com o seu senhor e não podia pagar, e o seu senhor chamou e começou a esforçar, e ele foi e chorou na presença do seu senhor e disse: olha, eu não posso pagar, mas eu te prometo, seja longânimo comigo, que eu vou pagar cada centavo. E aquele senhor, movido de íntima compaixão por aquele servo, perdoou toda aquela dívida que na verdade ele não tinha condições de pagar. E ao sair dali, aquele mau servo encontra um companheiro seu que devia um valor para ele. E então ele pega aquele servo, aquele seu companheiro, e leva à delegacia e entrega ele ali na prisão, porque ele devia. E ele pediu clemência, pediu: seja longânimo comigo, e ele não deu ouvidos. E isso chegou ao ouvido do seu senhor. Ele manda chamar aquele mau servo de volta e disse: eu perdoei você, e você não foi longânimo com o seu companheiro. Vem aqui, você vai ficar na cadeia e só vai sair daqui quando pagar o último centavo. Muitas vezes nós agimos assim, amados, com egoísmo. Queremos que Deus seja longânimo para conosco, mas nós não somos longânimos para aqueles que são fracos na fé, para aqueles que são novos convertidos, ou aqueles que têm algum desvio de caráter. É comum nós termos em nosso meio pessoas que têm dificuldade, que estão num processo de transformação, e às vezes nós excluímos essas pessoas porque elas não são igual a nós.
porque elas não são santas, porque elas ainda fazem isso ou aquilo, porque elas andam nesse ou aquele lugar. Sejamos longânimo, porque um dia também nós fomos novos convertidos, um dia também nós não conhecíamos como conhecemos hoje, e as pessoas tiveram paciência conosco, e nós estamos aqui hoje para a glória de Deus. Aleluia! Quantas pessoas, por falta de longanimidade, mataram alguém na fé, abortaram o novo convertido da casa de Deus. Sejamos longânimo, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Isso é inevitável. São nesses momentos conflituosos, aliás, na igreja, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que infelizmente teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias, as atitudes carnais de alguns dos nossos irmãos. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Louvado seja Deus! O perdão como premissa do amor. Tem crente que não fala com outros, tem amigos que fica intrigado com o outro por alguma desavença. Está errado, queridos. Cadê a tua longanimidade? Ah, pastor, errou uma vez, errou 2 vezes, 3 vezes, risquei do meu livro de amizade. Será que você nunca errou mais de uma vez com alguém? Será que você nunca errou mais de uma vez com Deus? Quem é perfeito? Sejamos misericordiosos, sejamos longânimos. Não existe amor sem perdão, amados. O amor sem perdão seria uma farsa. Nós precisamos perdoar uns aos outros, precisamos suportar uns aos outros, ainda que isso pareça um fardo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, é o amor. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratado. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. É comum, quando se chega em uma nova igreja, um novo pastor, alguém se aproxima do pastor com cuidado de dar o relatório daquele irmão, como é que se comporta, como é que faz. Sejamos longânimos, amemos uns aos outros. Vá você mesmo até o teu irmão com amor, com carinho, e corrija ele, e repreenda ele, para que ele não faça mais aquilo que você julgou está errado, está escandalizando o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Quais são? A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. São 3 qualidades indispensáveis. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Aleluia. Que nós possamos refletir sobre esta palavra, sobre esta linda lição para as nossas vidas, e busquemos colocar em prática a humildade,
a mansidão e a longanimidade, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja uma unidade, seja forte, seja pujante, sejamos vitoriosos em todos os nossos projetos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde, e esta palavra encontre guarida no teu coração, que você possa fazer uma análise de o quanto você é humilde, de o quanto você é manso, de o quanto você é longânimo, e como você tem contribuído para a unidade do corpo de Cristo com o teu comportamento. Que Deus te abençoe. Thank you.